Olá, olá, meninos e meninas do nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, estamos estudando pontuação. A última aula nós resolvemos alguns exercícios. Já estudamos muitos conteúdos referentes à pontuação. E hoje nós vamos dar início ao estudo da pontuação, especificamente da vírgula, na subordinação, certo? Então vamos lá. 1. Orações subordinadas substantivas. O importante de estudarmos, então, este conteúdo depois de estudarmos as orações subordinadas é justamente que você vai saber do que se trata, certo? Beleza. Então, aqui, eu vou considerar que você sabe o que é uma oração subordinada substantiva, tá? O que é uma oração subordinada adverbial, o que é uma oração subordinada adjetiva. Beleza, então, as orações principais, junto com as orações subordinadas, não se separam por meio da vírgula. Não há vírgula entre as orações subordinadas substantivas e as suas principais. Tá? Sei que tudo se ajeitará. Sei é a oração principal, que tudo se ajeitará, oração subordinada substantiva objetiva direta desenvolvida. Beleza? Não deve haver vírgula, então. Há uma exceção à regra acima apresentada. Isso vai ocorrer com a oração subordinada substantiva, a positiva, que deve vir entre vírgulas ou depois de dois pontos. Aquela ideia que deveria haver paz tornou-se uma saudável obsessão. Agora, um exemplo com dois pontos. Eu sempre pensei naquela coisa, o ato de estudar e não vencer. Que muitos estudam, mas infelizmente, acabam, infelizmente, por meio do mérito de outros, mérito, por exemplo, de ter nascido numa família, que tem acesso a muitos bens. Então, acaba que a pessoa que estudou acaba que ela pode ser então substituída por uma pessoa, ou perder a vaga para uma pessoa que simplesmente tem nome, né? Beleza. Então, há uma exceção assim apresentada, pois a oração subordinada substantiva positiva pode vir entre vírgulas. Aí vamos colocar aqui. Ainda, a oração pode vir depois de dois pontos. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui, então, o caso, né? Agora, temos aqui orações subordinadas adverbiais. Bom, vamos passar para frente. Nós vimos que as substantivas subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e também as predicativas devem ser, não devem, na verdade, ser separadas por vírgula. Já as apositivas, ou devem ser separadas por duas vírgulas da oração principal, ou então separadas por meio de dois pontos da oração principal. Agora, as orações subordinadas adverbiais, olha só, quando elas estiverem no final do período, na posição normal, primeiro a principal e depois a subordinada, isso significa que a vírgula deverá ser facultativa. Exemplo: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando é um adverbial temporal, necessário ao exercício profissional. Vírgula, aqui você pode usar? Pode, mas é facultativo, porque se você não quiser usar, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Sem vírgula aqui. Está correto também. Certo? Beleza, então. Agora, quando a oração estiver no início do período, vamos colocar aqui, ó. Quando a oração subordinada adverbial estiver no final do período, separam-se da principal. Vamos colocar aqui. Uma das orações
subordinadas adverbiais estiverem no final do período, separam-se da principal por meio de uma vírgula facultativa. Beleza, vou aproveitar esta escrita e vou colocar aqui, ó. Então, quando estiverem no início do período, quando as orações subordinadas adverbiais estiverem no início do período, antes da oração principal, deve-se separar, deve-se virgular obrigatoriamente. Tá? Vamos ver. Quando necessário o exercício profissional, agora a oração principal veio antes, aliás, a oração subordinada veio antes da principal. Agora esta vírgula aqui é obrigatória, o uso é obrigatório, certo? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Agora 3, orações subordinadas adjetivas. Usa-se vírgula para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas das orações principais. Então, aqui nós já entramos nas classificações das orações, tá? Assim como na substantiva, né? Nas substantivas. Nós temos então o que? Nas substantivas, elas não são separadas por vírgula, com exceção da apositiva. E nas adjetivas, nós temos as explicativas e as restritivas. As restritivas você não separa por vírgula. As explicativas você separa por vírgulas. Por quê? Pelo seguinte, toda explicação, conclusão, toda ideia contrária à adversidade e também toda ideia que serve para retificar e ratificar na língua portuguesa devem ser separadas por vírgula. Esses termos explicativos, ratificativos, retificativos, esses termos que trazem oposição, conclusão e explicação, como falei, né? Ou seja, se a oração é subordinada adjetiva explicativa, você vai separar por vírgula. Qual a diferença da explicativa para a restritiva? A restritiva vai trazer uma informação sobre um ser com a intenção de diferenciá-lo de outros seres da sua mesma espécie. Por exemplo, aqui o leão, que é feroz, vive nas matas. Vem cá, você está diferenciando o leão com esta oração subordinada aqui de outros leões? Não, os leões são ferozes. Certo? Essa é o comportamento normal dele. Mas professor, tem leão que é criado, né, na casa de pessoas e se tornam muitas vezes dóceis. Não é essa a ideia. A ideia é geral. E sem dizer que ele não é dócil, não. Conversa fiada. Ele, no máximo, pode reconhecer o dono. Outros, ele já pode, abocanhar. É feroz. Continua sendo feroz. Então, essa informação é uma informação que não vem diferenciando o leão de outros leões. Então, você coloca entre vírgulas. É explicativa. Porque é uma informação a mais, é uma explicaçãozinha a mais. Agora, observe, não se usa vírgula entre a oração principal e a oração subordinada restritiva. A planta que reguei está viçosa. Você está falando de todas as plantas? Todas as plantas eu é quem rega? Não. Então, você está falando de uma planta específica e você veio trazendo aqui uma informação a respeito dela. A planta que reguei, aquela que reguei, não são todas as plantas do mundo, não são aquelas outras que estão ao lado dela, aquela que eu reguei está viçosa. Então, aqui você está diferenciando esta planta de outras, certo? Quando isso acontece, nós temos, então, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não se usa vírgula entre elas, porque a restrição aqui neste caso funciona como um adjunto adnominal especificativo, certo? Que serve para diferenciar um ser de um outro ou de outros do mesmo grupo a que pertence. Tá? Entenderam, então? Nós temos as orações subordinadas substantivas, não se usa vírgula entre a
principal e a subordinada, a não ser com a apositiva, que pode se usar duas vírgulas, ou então você pode usar dois pontos, tá? Não é o estudo dos dois pontos, mas eu quis trazer para vocês. As orações subordinadas adverbiais podem ter uma vírgula facultativa entre a oração principal e a subordinada, ou seja, você pode inserir ou não a vírgula. Se você trouxer a oração subordinada para a frente da principal, se você levar, né, a oração subordinada para a frente da principal, ou seja, a ordem inversa, significa então que você mudou então a estrutura da frase e no caso das orações, você vai ter de colocar obrigatoriamente a vírgula. Isso só não acontece com os termos da oração, sujeito, verbo e complemento. Mesmo que você mude a ordem, não se usa vírgula. Nas orações, se você mudar a ordem, você vai usar. Beleza? Então, nas orações subordinadas adjetivas explicativas, aquelas que trazem uma informação a mais sobre um ser definido, então significa que você vai ter de colocar as vírgulas, porque em toda explicação na língua portuguesa deve haver vírgula separando essas explicações do restante da frase. Se forem restritivas, ou seja, trazem uma informação para diferenciar um ser do grupo a que pertence, então você não usa vírgulas, beleza? Agora, casos especiais do uso da vírgula. Nós vamos entrar então nesses casos, né? São chamados de casos especiais e que vão trazer algumas situações, né? Que não entram nesses casos gerais em si, né? São situações que vão ficar meio, vamos colocar, até um pouco desorganizadas, tá? E por isso é que eu aqui enumerei. 1. É obrigatório o uso da vírgula depois do vocativo. Observem. Então, se estiver em início de período, né, você vai colocar somente uma vírgula depois. Se estiver no meio do período, você vai então isolá-lo por vírgulas. E se estiver no final, você só vai usar uma vírgula. Vamos lá, Maria, está aqui a sua caneta. Ou então, está aqui, vírgula, Maria. Mariah, não? Mariah Carey. Está aqui, Maria, a sua caneta. Ou então, está aqui a sua caneta, vírgula, Maria. Entenderam, então? Isso que vai ocorrer com vários outros termos da oração. Se eles estiverem no início, uma vírgula depois. No meio, duas vírgulas. No final, uma vírgula antes. Tá? Beleza. 2. É obrigatório o uso da vírgula depois do aposto, exceto o especificativo. Por quê? Porque o especificativo serve para restringir. Toda restrição na língua portuguesa não deve levar vírgula. Certo? O que é a restrição, a especificação? É você diferenciar um ser do outro. Beleza? Ingrid, aluna do 9º ano, acaba de rir. Então, é algo explicativo, olha só. Esse aposto, você está explicando quem é a Ingrid. Todo mundo conhece a Ingrid, né, gente? Beleza. Então, a Ingrid, né? Ingrid. Todos nós sabemos, todos do 9º ano, que ela é aluna do 9º ano. É uma informação a mais. É uma explicação. Não está diferenciando a Ingrid de outra Ingrid. Tá? Ou, desculpe, estou errando, a Ingrid de outra Ingrid. Beleza. Agora, o primo João está doente. Agora é especificativo, não usa vírgula. Por quê? Porque primo podem haver vários. Mesmo que você só tenha um, se a pessoa não sabe, você vai dizer que é uma especificação. Porque a pessoa não tem ideia de que você, né, tem mais de um primo. Beleza. 3 aqui. Temos. É obrigatório o uso da vírgula nas datações para separar o nome do lugar. Acho que nós já vimos até isso, né? Rio de Janeiro é o lugar, vírgula, obrigatória, 22 de agosto de 2005. Beleza? Bom, obrigatório também o uso da vírgula depois de certas orações reduzidas de gerúndio que se leem com pausa.
Chegou tarde naquela noite, deixando a mãe bastante preocupada. Então, vírgula aqui antes. Se o verbo no gerúndio, na forma nominal gerúndio, tiver um sujeito, né? Por exemplo, ele chegando à sua casa, então aí vai ser diferente, tá? Você não vai colocar a vírgula. Não é qualquer gerúndio que você vai usar a vírgula. Você tem aqui a primeira oração, chegou naquela noite, aí você inicia uma oração com gerúndio, certo? Como se fosse uma oração subordinada, reduzida de gerúndio, que realmente é, tá? Chegou tarde naquela noite e deixou a mãe bastante preocupada. Este estudo aqui até ocorre em uma gramática, a gramática do Celso Cunha, na verdade tem um valor aditivo, esse gerúndio, certo? É coordenativo, na verdade. E mesmo coordenativo, você vai então usar a vírgula antes do gerúndio, começando uma oração, beleza? Então nós vamos ficar aqui, na próxima aula a gente continua das 5 em diante. Então, beleza, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.